Olá, querido. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da nossa lição e nós vamos falar da lição aqui da sexta-feira. A lição da sexta-feira ela acaba nos trazendo um resumo do que estudamos durante a semana. E essa semana nós estudamos um pouquinho sobre idioma, texto e contexto. E aí você percebeu que é importante isso, né? Tanto o idioma quanto o texto e também o contexto. E eu digo que nós termos a Bíblia é uma bênção para nós. Porque imagina os tempos antigos que eles não tinham nem a Bíblia para estudar. Mas nós precisamos sempre dar um passo a mais, ir mais a fundo, estudar o contexto daquilo que foi escrito, ou seja, para quem foi escrito, por quem foi escrito e em que circunstâncias foram escritas, né? Aqueles textos, aquelas palavras. E também uma das coisas que nós precisamos um pouco mais é compreender, né, as escrituras, né? Para que estamos usando a Bíblia também? Para que você usa a Bíblia? Para que você lê a Bíblia? Tem pessoas, porque isso vai depender, por quê? Porque tem pessoas que elas pegam a Bíblia só para provar que Deus não existe. Então, quando você já vai com esse pensamento, é mais difícil de você entender o que Deus está falando para você. Pensa quando você conversa com aquela pessoa que ela já está fechada e ela já sabe a decisão dela. Tudo que você falar para ela não vai adiantar, porque ela não vai mudar, ela não quer mudar. E a Bíblia é um livro que nos confronta, nos leva à mudança. Então, se nós não formos com o coração aberto, a gente teremos muita dificuldade. Outra coisa que a Bíblia vem falando, a nossa lição, aliás, né, vem falando é palavras e seus significados. Ou seja, na Bíblia, cada palavra tem o seu significado, porque como nós já havíamos comentado em outros vídeos anteriores, o grego e o hebraico e até o aramaico, eles eram línguas muito pobres, onde cada palavra às vezes tinha vários significados. Então você às vezes precisa ver em que significado aquela palavra está empregada, o que o autor está querendo dizer quando ele usa aquela palavra, ok? O nosso português hoje é uma língua muito rica e até complexa de se falar, né? Também a Bíblia ela trata muito de repetições, padrões de palavras e significado, ou seja, a Bíblia ela vai se repetindo algumas coisas, principalmente as mais importantes, como você às vezes encontra lá, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Então, ou seja, a Bíblia usa de repetições para que nós possamos gravar um pouco mais aquilo que é a vontade de Deus. E aí uma outra coisa que eu acho muito importante essa semana é a questão de textos e contextos. Sempre vai existir um contexto, não é verdade? Sempre vai haver algo ao redor de nós, alguma coisa acontecendo para que você tome uma decisão e fale alguma coisa. É a mesma coisa na Bíblia. Sempre quando foi escrito alguma coisa, existiu um contexto. Então a gente precisa buscar entender qual era o contexto. E para isso nós temos algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, nós temos comentários bíblicos que podem muito bem nos ajudar a entender. Por exemplo, você pega o comentário bíblico adventista que eu tenho, está lá atrás, você enxerga lá, ó. Ali ele vai dar todo o contexto, quem foi que escreveu, o ano aproximado, alguns não têm o ano exato, mas aproximadamente o ano que foi escrito, para quem foi escrito, já ajuda a nossa mente a entender um pouquinho mais, entendeu? Então, nós temos também outros tipos de comentários, nós adventistas temos os livros de Ellen White, nós temos também alguns tradutor bíblico que você bota lá no Google e ele vai te dar, por exemplo, tem um chamado Bible Hub, que você bota lá e ele te dá palavra por palavra o significado da palavra. E aí você começa a ver no que ela foi empregada e também texto por texto. Mas você não pode esquecer de uma coisa muito importante. Querido, nós não podemos estudar a palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Ele foi o inspirador da palavra. Se ele foi o inspirador da palavra, quem melhor para nos ajudar a estudar do que o Espírito Santo? Então, querido, eu queria desafiar você nessa sexta-feira a clamar pelo Espírito Santo para que ele dê o entendimento para você sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe neste final de semana e que você tenha logo mais um sábado abençoado na presença do Senhor.